Welcome to our review class, dear students. Bem-vindos na nossa aula de revisão, queridos estudantes. A nossa última aula foi uma aula bem extensa sobre a história da língua inglesa e foi só a primeira parte, tá? É um conteúdo bem extenso mesmo, mas bem bacana de se aprender. Então vamos lá fazer a nossa review aqui da nossa unidade, tá? Da nossa aula 15 da unidade 2, Culture and Interculturality. Interculturality, tá? Ô, palavra chata de falar. Cultura é aquilo que molda e forma um grupo como o grupo vive. São seus valores, comportamentos, crenças, rituais, língua, arte, comida, música, modo de vestir e organização familiar. E a interculturalidade é aprender a conviver com o diferente, exige respeito, escuta, empatia, negociação e curiosidade. Ou seja, ele vai além de tolerar. É troca de saberes, mais é compreensão mútua, tá? Troca de saberes, mais compreensão mútua, por isso que é sempre bom a gente estar ali em contato com outras culturas, tá? Para abrir aí nosso olhar para o mundo. É uma preparação para viver em um mundo global, ou seja, você vive em um mundo global onde existem várias culturas, né? Então você ali dentro do seu trabalho, viagens, internet, comunicação com estrangeiros, você precisa dessa preparação aqui, tá? Preparação para viver no mundo global. Seguimos aqui com a nossa pequena revisão do Império Britânico, como eu falei para vocês. A Grã-Bretanha construiu o maior império da história com colônias em todos os continentes, onde o império chegava com sistemas políticos, educacionais, comerciais e eram estabelecidos em inglês, ou seja, eles colocavam tudo, estabelecia para a língua inglesa ali ser a dominante. Eles colonizaram ali América do Norte, África, Ásia, Oceania e Caribe, tá? Os países. E o resultado aqui os países são da América do Norte, África, Ásia, Oceania e Caribe, tá, pessoal? Não esses são países são esses aqui, tá? Isso aí. E aí o resultado nesses países, o inglês ficou como língua dominante oficial ou cooficial, tá? Eles foram colonizados e ficaram como língua oficial ou cooficial, porque eles levaram esses sistemas lá, políticos, educacionais, comerciais, e aí as pessoas eram obrigadas a saberem a língua inglesa. Mesmo após a independência dos países, eles continuaram usando. Então, o inglês no mundo é consequência histórica, política e econômica, tá? Nós temos aí que também vimos que os Estados Unidos ele usa o imperialismo, tá? Imperialismo moderno. Como que ele usa isso? Ele não sai por aí colonizando, entrando para impor a língua. Não, eles usam o imperialismo, que é o imperialismo cultural mais econômico, mais político. Então, eles dominam ali com atração, influência, dominação indireta. Não exige ocupar fisicamente igual fizeram o Reino Unido fez, tá? Então, os Estados Unidos ele coloniza como? Pelo imperialismo por meio de Hollywood, pop culture, internet, tecnologia, academia e ciências, economia global, militar e diplomacia, tá? É assim que ele faz esse imperialismo. É aquele negócio de mostrar, né? Tentar mostrar que o deles é melhor do que o de todo mundo. E aí acaba fazendo esse imperialismo aí, que aí as pessoas vão atrás de aprender o inglês muitas vezes para se inserir, não como meio de comunicação, mas para se inserir dentro disso aqui. Isso é o imperialismo. Então, vamos lá, vou deixar vocês com a nossa atividade aí e daqui a pouco nós voltamos para a correção dessas atividades e tirar as dúvidas. Vejo vocês daqui a pouco. We are back again. Estamos de volta mais uma vez aí para tirar suas dúvidas dessas atividades que vocês fizeram. Agora eu tenho certeza que não tiveram tantas dúvidas assim, porque o conteúdo é bem explicadinho. Então vamos lá. Joga aí o slide, diretor. Vamos lá. Tirando as nossas dúvidas durante a colonização britânica. Vamos lá, número 1. Durante a colonização britânica, muitos territórios receberam o inglês como língua administrativa, certo? Então, exemplo, cartórios, exército, escolas. Mesmo após a independência, algumas ex-colônias, tá?
algumas ex-colônias mantiveram o inglês devido à sua função de mediação entre grupos étnicos multilingües. Esse quadro indica que: letra A, o inglês permaneceu apenas por imposição militar. Letra B, o inglês atua como língua de neutralidade entre grupos internos. Letra C, os países ex-colonizados recusaram totalmente suas línguas locais. Letra D, a língua inglesa impede a formação de identidades nacionais. Letra E, o abandono do inglês é indispensável para o funcionamento do Estado. E aí, pessoal, de acordo com o que nós vimos, o que vocês acham? Vocês acham que mesmo após a independência, algumas ex-colônias mantiveram o inglês devido à sua função de mediação entre grupos étnicos multilingües? E o que vocês acham? Vocês acham que esse quadro indica o quê? Que o inglês permaneceu apenas por imposição militar? Não, que mesmo depois de libertos, né, eles poderiam, depois que eles foram libertos dessa colonização, eles poderiam escolher. O inglês ele atua como língua de neutralidade entre grupos internos. Será? Os países ex-colonizados recusaram totalmente suas línguas. Recusaram? Não, né? Nós temos o exemplo da Irlanda, que tem a forte cultura ali, que eles deixam aquele inglês ali gaélico ali junto, tá? A língua inglesa impede a formação de identidades nacionais? Não mesmo. O abandono do inglês é indispensável para o funcionamento do Estado. Também não precisa abandonar o inglês para o funcionamento do Estado. Ou seja, então só vai sobrar ali a nossa letra B. O inglês atua como língua de neutralidade entre grupos internos, tá? Porque ele é neutro, tá? É global. Então, entre grupos internos ali, de outras culturas, eles usam o inglês para isso. Número 2, no Canadá, 2 línguas oficiais, inglês e francês, aqui outro exemplo, né, de 2 línguas oficiais, coexistem formalmente, ou seja, ali na província do Quebec, políticas públicas privilegiam o francês em educação, comércio e administração. E o Quebec é mesmo uma cidade ali, a província do Quebec ali, eles falam mais francês do que inglês mesmo, é praticamente a França ali, o Quebec. Tá? Então, buscando proteger a sua identidade cultural, ou seja, eles usam para proteger a identidade cultural. Tal organização evidencia o quê? Então, lá, no Canadá, 2 línguas oficiais, inglês e francês, coexistem formalmente. Na província de Quebec, políticas públicas privilegiam o francês na educação, comércio e administração, buscando proteger a sua identidade cultural. Tal organização evidencia, letra A, que uma língua oficial deve substituir a outra para evitar conflitos? Não, né? Não precisa disso. B, que o bilinguismo é neutro e não envolve disputas culturais? Será que ele não envolve disputas culturais? Será? Eu acho que envolve. O bilinguismo ele nunca vai ser neutro, né? Porque aqui nós temos 2 culturas, ó. A cultura francesa muito forte e a cultura inglesa. Então ele não é que ele seja neutro, ele não vai ser neutro. Ele vai envolver ali umas disputas, sim, culturais. Então, a letra C, que a política linguística pode fortalecer identidades regionais. Essa aqui é uma ótima resposta, hein? Que políticas linguísticas podem o quê? Fortalecer identidades regionais. Sim, pode sim, porque aí você tem o jeito de se comunicar, né? Então, letra D, que o francês é superior ao inglês em termos históricos? Nada a ver isso aqui. Letra E, que a presença do inglês impede o funcionamento das instituições canadenses. Muito longe disso, por quê? Porque o Canadá é um país bilíngue, então o nosso gabarito com certeza é a letra C, né? Que políticas linguísticas podem fortalecer identidades regionais. Vamos ali para número 3. Em grandes cidades como Nova York e Los Angeles, é comum encontrar comunidades com jornais, rádios, comércio funcionando em espanhol, chinês, árabe e outros idiomas. Sim, Nova York é um lugar muito multicultural, tá? Ainda assim, o inglês permanece como língua dominante nos serviços públicos. Esse exemplo revela que a diversidade linguística urbana elimina a necessidade do inglês. Não vai eliminar a necessidade do inglês, não. Letra B. Imigrantes não conseguem manter seus idiomas nos Estados Unidos.
Conseguem sim, eles conseguem manter muito mais os idiomas deles, porque que ele tem ali as comunidades ali que eles falam os idiomas deles. Letra C. Diferentes comunidades podem coexistir linguisticamente em um território. Elas podem coexistir? As diferentes comunidades podem coexistir? Podem sim. Elas podem coexistir linguisticamente em um território. Letra D. O inglês é usado somente pelos nativos norte-americanos? Não mesmo, porque para você viver lá dentro você vai ter que saber falar inglês, não tem para onde correr. Letra E. Os Estados Unidos apresentam apenas bilinguismo oficial, inglês e espanhol. Nunca isso aqui, não existe lá. Então, nosso gabarito aí, a única que faz sentido é a letra C. Diferentes comunidades podem sim coexistir linguisticamente em um território, com certeza. E Nova York é um exemplo grande disso, assim como os outros países também que já vimos. Seguimos aí 4. Em regiões da Irlanda conhecida como Gaeltacht, o irlandês Gael é priorizado no ensino, em placas de sinalização e em programas públicos de incentivo. Ao mesmo tempo, a maior parte da população usa o inglês no cotidiano, na produção midiática e no mercado de trabalho. Esse cenário indica que, ou seja, eles priorizam a sinalização em programas públicos de incentivo pelo gaélico ali, que é a língua oficial deles, é a língua irlandesa, né, raiz, tá? E lá sim é bilíngue, tem o gaélico de um lado e o inglês do outro, nas placas de sinalização em todos os lugares. Então, é um incentivo para manter a cultura e a língua deles. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte da população usa o inglês no cotidiano, na produção midiática e no mercado de trabalho. Esse cenário indica que a língua inglesa substitui totalmente a cultura irlandesa tradicional? Não, é totalmente ao contrário que está falando ali. Letra B, o governo obriga toda a população irlandesa a abandonar o inglês? Não, também. Ele faz um incentivo cultural, não obriga ninguém a abandonar nada, até porque eles usam o inglês. Letra C, o uso do inglês impede a preservação de identidades locais? Não mesmo, ali já dá o exemplo que não. Letra D, a convivência entre línguas revela diferentes funções sociais e culturais. A convivência entre línguas revela diferentes funções sociais e culturais. Sim, ela oferece. E a língua irlandesa só existe em ambientes turísticos sem valor histórico. Nossa, muito errado isso aqui. Então, o nosso gabarito, com certeza, letra D, tá, pessoal? A convivência entre línguas, ela revela, sim, diferentes funções sociais e culturais, tá? Ela convive ali, as línguas convivem entre si. E a número 5, né, a nossa questão número 5, o conceito de World English reconhece a existência de variedades legítimas do inglês ao redor do mundo, como eu falei para vocês lá no começo da nossa aula 15, tá? Como o inglês indiano, nigeriano, australiano e irlandês. Essa noção contribui para a compreensão de que apenas o inglês falado no Reino Unido e nos Estados Unidos é considerado correto? Não, é totalmente o contrário disso. B, as variações do inglês indicam erros no processo de aprendizagem da língua? Não, porque a variação ela não é um erro. C, a diversidade linguística compromete a comunicação global? Não, ela ajuda, a diversidade linguística ajuda a comunicação, né? Letra D, as diferentes formas de inglês refletem contextos históricos, culturais e sociais específicos? Sim, olha só esse gabarito aqui, lindo. E letra E, o inglês global deve eliminar sotaques e expressões locais para ser eficiente. Não precisa disso. O seu inglês, ele sendo compreendido, você fez a comunicação, a pessoa entendeu, você entendeu, então é para isso que ele serve. Então, nosso gabarito, letra D, as diferentes formas de inglês refletem contextos históricos, culturais e específicos. E é isso, pessoal. A nossa número 5, as nossas questões bem fáceis, né? Tentei fazer um estilo aí mais Enem, mais crítico, para você já ir praticando. Eu fico por aqui, essa foi a nossa aula 15.1, a nossa aula 15.2, tá? Revisando a nossa aula 15.1 da unidade 2. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito conteúdo, mas é um conteúdo bacana. Então, see you in the next class. Bye, bye.